Oi, pessoal. Acabei aqui a minha prática do dia de yoga e naqueles momentos finais ali do Shavasana, né, de você ficar quietinha no seu silêncio, fiquei pensando tantas coisas e aí quero compartilhar um pouco isso com vocês, né? Esse lugar do tempo, do quanto que a gente hoje não tem mais tempo para nada, né? A gente está com essa sensação que está correndo o tempo todo, que a gente precisa de mais horas do nosso dia, né, para conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. E é tão curioso, né, porque eu já tenho uma experiência, né, de uma vida antes de internet, desse agito todo que a gente vive hoje. Então, quando eu volto lá para trás e lembro não só de como que eu me relacionava com esse tempo, mas como os meus pais, né, os meus avós se relacionavam, como que a gente mudou na nossa sociedade, né? Então, embora hoje tudo é mais rápido, né? A gente não vai mais a banco pagar conta, a gente faz tudo pelo celular, a gente já não tem mais que ficar em fila esperando no mercado porque a gente tem os caixas automáticos. Uma série de serviços foram facilitados para que a gente perdesse menos tempo, né? E se a gente pensa em coisas até maiores, os carros eles andam mais rápidos, a velocidade deles é maior, né? O avião diminuiu o tempo de voo, então tudo está mais rápido e mesmo assim a gente fica nessa sensação de que a gente não tem tempo. Então, como é que pode a gente otimizar tanto tempo em relação a 10, 15, a 20 anos atrás, e a nossa sensação é de que a gente tem menos tempo do que a gente tinha, né? Então, isso tudo está muito relacionado ao celular, né? A toda essa tecnologia que veio para ajudar em muitas coisas, mas que capturou a gente, né? Então, hoje em dia, a gente está sem tempo porque o pouco tempo que a gente tem, os nossos intervalos, a gente está ali capturado na tela desse aparelhinho que faz a gente se perder ali ao longo do dia, né? Quantas vezes você não pega o seu celular para olhar uma coisa e de repente você viu uma notificação e você daqui a pouco está em outro lugar, rolando, 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 e você não fez aquilo que você tinha que fazer, né? Isso é muito comum. E isso está se relacionando com a nossa atenção, com a nossa forma de se relacionar com as pessoas. A gente está nessa sensação de mais solidão, né? Embora as nossas redes sociais estejam aí super movimentadas, né? Então, esse tempo que a gente não tem, a gente uma hora precisa marcar tempo para não fazer nada, porque o nosso sistema ele não aguenta ficar em trabalho constante, né? Isso é um desgaste muito grande. Não é à toa que todo mundo está cansado. A gente, segunda-feira, já está cansado. Na primeira atividade da segunda-feira, a gente já está cansado. Porque ou não parou o final de semana, sábado e domingo não foram momentos de descanso, né? Ou porque a gente não consegue mais esse tempo se permitir descansar. Porque nesse tempo que a gente tem para descansar, a gente está colocando outras coisas, né? Então, hoje em dia, o nosso tédio, ele vira aquele momento de, eu tenho que comprar alguma coisa, né? Um remédio, até coisas úteis, mas é a hora que você vai no aplicativo para fazer uma compra. Então, o nosso tédio, ele virou um momento de consumo, né? A nossa sensação de solidão virou aquela notificação que não chegou no celular. Poxa, ninguém me mandou mensagem hoje. Cadê as minhas amigas? Né? Cadê as pessoas que ninguém pergunta por mim? Então eu fiquei pensando muito nisso, né? De que diante dessa vida muito louca, né? A gente precisa criar soluções para parar um pouco mesmo, sabe? Para ter esse silêncio. Eu exercito isso quando eu vou fazer minha prática de yoga, que eu fico ali quase que
obrigada a entrar em contato com esse silêncio. E é nesse momento do silêncio que vem tanta coisa, né? A gente vai pensando em possibilidades para a nossa vida e vai criando coisas novas, né? Então, isso está muito relacionado com o movimento que eu faço dentro dessas práticas que eu venho conduzindo, que eu digo justamente que é um tempo onde você não vai fazer nada. Você vai ficar ali parada, ouvindo, meditando, prestando atenção em você, prestando atenção no seu corpo. E é nessa hora em que você vai transformando tudo internamente. Sem contar que você também vai descansando o seu sistema, né? Então, isso não obrigatoriamente é feito só dessa forma, né? Você pode ter outras formas de se silenciar, pode ser até mesmo uma aula de trabalhos manuais, de aprender um novo instrumento, algo em que você saia um pouco desse lugar, né, de excesso e consiga prestar atenção em coisas mais sutis, né? Então, eu convido vocês a experimentarem, a marcar um tempo da sua semana, vocês vão perceber o quanto faz diferença isso, para simplesmente não fazer nada. É o seu momento, você já combina isso com a sua família, com o ambiente em que você está, que aquele momento ali da sua semana é o seu momento de pausa, é o seu momento de silenciar esse corpo, de silenciar esses pensamentos, né, de deixar brotar aquilo que não está tendo espaço para brotar. E se você quiser entrar para esse silêncio junto com a gente, será um prazer receber vocês. E esse vídeo já deixa uma brecha para a gente entrar num próximo assunto, que eu já vou deixar aqui um spoiler, de que tudo que a gente faz hoje, a gente tem a sensação de que precisa servir para alguma coisa, né? E será que tudo que a gente faz tem que ser útil? Então, essa vai ser a nossa reflexão para o nosso próximo encontro. Até lá!